Olá, bom dia. Bom dia. Vamos colocar aqui um louvor. Bom dia. Eu sou a Fabiana Teles. Sejam bem-vindas. Estamos aqui começando mais uma live. Vamos louvar um pouco até o pessoal começar a entrar. Em amor, uma família, vivendo a verdade. Seja bem-vinda. Nós vamos começar aqui uma live. Vamos falar hoje sobre práticas do pensamento. Amor ou medo? Seja bem-vinda. Olá, que bom ter vocês por aí. Sejam bem-vindas. Hoje pela manhã, num grupo de meditação e oração que eu participo, a gente estava cantando, né, louvando, adorando ao Senhor com esse hino, Corpo e Família. E eu fiquei tão emocionada, eu falei, ai, que louvor mais lindo, né, sincero. E eu não podia deixar de começar a live hoje com esse louvor. Sejam bem-vindas, vocês que estão aí. Tudo bem, Juscelia? Tudo bem, Isabel? Que bom que vocês estão por aí, pessoal. Vão entrando. Nós estamos aqui numa sequência de lives, né? Eu sou a Fabiana Teles, para quem não me conhece, porque essa live fica gravada, então depois as pessoas vão assistir, né? Eu sou a Fabiana Teles e esse canal Gerando Mulheres, eu trago aqui informações, né? Eu sempre digo assim, que eu sou doula de mulheres poderosas, porque se você é uma mulher poderosa e tá se sentindo aí murchinha, né? Que não tá sentindo assim todo aquele poder de Deus ativo na sua vida, vem pra cá, que aqui a gente vai começar a ativar. Seja bem-vinda, Carol. Aqui a gente vai começar a ativar o poder de Deus na vida de vocês através dos conteúdos que a gente tem falado aqui. Eu falo sobre as 7 áreas da vida e principalmente a aplicabilidade da Bíblia nas 7 áreas da vida. Porque o objetivo é ser uma mulher cristã feliz e realizada nas 7 áreas da vida e com a prática da Bíblia. Né? Vivendo o que a Bíblia, na prática, o que a Bíblia diz para a gente viver. Né? Então eu procuro sempre trazer esses aprendizados, esses conhecimentos que eu tenho aqui para vocês. Então, nessa sequência de lives, por que a gente decidiu fazer isso? Porque na quinta-feira, dia 19, amanhã, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma oficina chamada Por que Pensamos o que Pensamos. Então eu já fiz um aquecimento com vocês nesses dias, né, desde segunda-feira, e sempre convidando quem está assistindo e quem ainda não está no grupo Espiritualidade Ativada, tem um link bem lá no comecinho no meu Instagram. Lá na primeira parte, lá na primeira página do meu Instagram, tem um link, você clica lá e automaticamente você entra no grupo que se chama Espiritualidade Ativada. E lá eu vou passar para vocês, nós fazemos orações na parte da manhã, compartilhamos palavra e também eu vou estar passando para vocês o link para vocês poderem participar amanhã da oficina, uma oficina gratuita, né? É um momento de comunhão para eu compartilhar com vocês algumas situações que eu aprendi a respeito do pensamento. Eu já venho compartilhando com vocês aqui desde segunda-feira, coisas, né, maravilhosas. Vocês têm me dado um feedback incrível. Muito obrigada pelo feedback, pelo retorno que vocês têm me dado, que estão gostando do conteúdo, que está fazendo sentido para a vida de vocês, né?
E então eu vou estar compartilhando um pouquinho mais da minha intimidade com quem estiver lá no grupo no Zoom amanhã, tá bom? E vou ensinar ali algumas técnicas incríveis que eu aprendi, que me ajudaram bastante na minha vida, no momento em que eu estava em depressão. Eu com depressão, eu não acreditava que eu precisava tomar medicamento, né? E eu falei assim, não, isso não tá certo. Aí eu fui fazer estudos e eu comecei a entender a forma, os meus mecanismos do pensamento, porque eu estava pensando e sentindo aquilo, e aí eu criei uma técnica que me ajudou a vencer a depressão sem precisar de medicamento, né? Isso aí, já contei um spoiler aqui do que vai acontecer amanhã, mas enfim, vai ter muito mais que isso, né? Só um spoiler, só um pedacinho. Então, vamos lá. A gente veio numa sequência de lives, então, nós falamos ali sobre sermos inigualáveis, sobre nós explicamos ali a questão do cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, que a gente molda o nosso cérebro através daquilo que nós pensamos. Nós comentamos também sobre a estrutura, né? Eu falei estrutura, mas a gente trouxe assim a questão do espírito. Qual espírito? Eu lancei essa pergunta para vocês, né? Que bom, Bel, que você gostou, tá gostando do conteúdo. Mulherada, sejam bem-vindas. Vamos continuando aqui, que hoje tem bastante assunto. Então, eu falei sobre a estrutura, qual é o espírito que tem sido formado no nosso pensamento. E eu lancei essa pergunta, né? Qual é o espírito? Para a gente refletir. E a primeira live foi, então, o tema Conhecendo os Pensamentos, que foi um início, né? Eu dei ali um início para vocês, começar a entender qual é a estrutura desse pensamento, conhecer esse pensamento. E no segundo momento, nós falamos sobre ter um pensamento atento e intencional, né? O que é esse pensamento atento e intencional? É começar a pensar naquilo que pensa e por que você está pensando naquilo. E ali nós falamos sobre sermos a nossa melhor versão, nós falamos sobre pessoas que, quando vivem no modo pensamento negativo, não desfruta de nada. Quando a gente vive no modo pensamento positivo, a gente pode sim desfrutar das coisas, mesmo em situações difíceis. Nós entendemos também ontem, eu tô fazendo uma retrospectiva aqui, tá? Nós entendemos também sobre por que pensamos o que pensamos e o que sentimento vem com esse pensamento. O que a gente sente com aquele pensamento. E nós aprendemos a dar nome para esse pensamento, né? Para esse sentimento. Eu pensei e eu senti. A gente começou também a avaliar se nós, quando pensamos, sentimos, se nós reprimimos. Lembra disso? Isso mesmo, mulherada. Mandem coraçãozinho, mandem aviãozinho. A Luciana não tá aqui ainda, né? A Lu também tava super participativa. Vou mandar convitinho aqui para ela. Super participativa da live ontem. Vamos ver se ela consegue acompanhar a gente hoje. Ah, entrou, Lu! Seja bem-vinda. Acabei de mandar um convitinho para você. Então, nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui bem rápida, tá? E a gente já vai orar, tá bom, mulheres? Então, nós falamos sobre o sentimento, quando a gente pensa, se vem um sentimento e se a gente está reprimindo esse sentimento ou se a gente está dando nome. Então, eu trouxe a luz para vocês darem um nome para esse sentimento. E ali a gente falou dos sentimentos mais primitivos, que seria tristeza, raiva, nojo, alegria e medo, né? Que falamos ainda do filme Divertidamente. E depois nós falamos ali que a gente desmascara o sentimento, né? A gente desmascara o inimigo quando a gente dá nome para o sentimento. A gente fala assim, você é a raiva que tá aqui, então vamos lidar com isso agora, né?
E então, por isso é importante ali ter, nós falamos assim, que nosso pensamento, normalmente, ele é movido por influenciado pelo meio e pelos sentidos. E aí nós vivemos, então, no automático. E aí o pensamento atento e intencional, que foi o tema da live, foi justamente para nós sairmos do modo automático, né? E hoje, gente, nós vamos falar, então, sobre as práticas do pensamento. Amor ou medo? No que nós estamos praticando em nossas vidas, né? Então, que bom que vocês estão aí. Bom dia, luz do dia! Bom dia, mulheres! Vamos orar e vamos começar o nosso tema, tá bom? Louvado seja Deus por essa manhã. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui. Agradecemos, Senhor, pela transformação que o Senhor tem feito em mim. E assim, Senhor, o Senhor tem me motivado, Senhor, a levar transformações para cada uma dessas mulheres, Senhor. E assim, cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, vão transformar vidas também, vão transformar suas famílias, vão transformar os locais onde elas trabalham, Senhor. E assim, nós vamos multiplicando o seu reino, Pai. O seu reino, Pai. Obrigada, Deus, por esse tempo. Abra os nossos ouvidos, Senhor, me capacita, Senhor, fala através da mim agora, Pai. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, toma conta dessa reunião, Senhor, estamos aqui, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada por esse tempo. Obrigada, sejam bem-vindas, mãe, seja bem-vinda, benção, mãe. Todo dia agora eu falo benção pra minha mãe aqui no WhatsApp. No WhatsApp, na live, não tô mais falando no WhatsApp. Ai, que bom, mãe, que a mãe tá aí. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a prática do amor. Prática do pensamento. Ó, viu? Já dei a dica. Prática do amor. Nossa melhor versão, mulheres. Tô ajeitando minha câmera aqui, ela tá escorregando com o peso do celular. Vou deixar meio tortinho assim. Daqui a pouco ela vai escorregar. Assim. A nossa melhor versão é o amor. Então, já dei a dica aqui, né? A nossa melhor versão, qual que é? É o amor. É o amor de Deus. Nós fomos feitas, né? Nossa melhor versão consiste o quê? Na prática do amor. E aí eu quero que vocês já peguem Bíblia. Vamos começar já com Bíblia, que é uma delícia. A palavra de Deus em Deuteronômio 30. O Senhor estava dizendo para o povo assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês. O Senhor fala assim para o povo, para nós. O Senhor fala para nós. O Senhor fala para mim e fala para você. Eu coloquei diante de você a vida e a morte. Eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. E ele nos orienta assim: escolham a vida. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Nós temos ali o poder, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, mulheres? É o poder. Olha que delícia. Pensa nisso. Você tem o poder. O livre-arbítrio de Deus, que Deus nos deu, é um poder. E ele diz aqui, ó: escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor. Então, essa palavra de Deuteronômio diz assim, que ele colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolher. Então, nós temos esse poder de escolher. E a nossa versão consiste no quê? Naquilo que nós fomos formadas. Nós fomos formadas pelo Pai em amor. Nós estamos falando disso há algum tempo, né? Que nós fomos formadas por um Deus, nós somos imagem e semelhança dele. E Deus é amor, né? Com qual mentalidade, né? Eu pergunto para vocês assim, com qual mentalidade... Aí a gente veio vindo lá nas nossas práticas desde ontem. Atenta e intencional. Com qual mentalidade você está
praticando os pensamentos. Como você tem pensado? E aí, qual que é a sua mentalidade? Vamos lá para a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, 2 aqui, ó. 1 Coríntios 2, 16. O que fala? Quando eu pergunto para você com qual a mentalidade você tem vivido, qual a mentalidade você tem usado esse poder de livre-arbítrio? Com qual mentalidade você está usando o poder do livre-arbítrio? Seja bem-vinda, Regiane. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2, 16, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, então, nós temos que usar esta mente, usar a mentalidade dele para tomarmos as nossas decisões, usar a mentalidade dele para conduzir os nossos pensamentos, porque nós viemos aqui numa sequência de live. Talvez quem está entrando agora não entenda, né, Regiane, mas tem uma sequência, tem 2 lives anteriores a essa, que a gente vem seguindo um raciocínio. Então, é bem legal que você participa lá, tá? Ah, que forte, né, Isabel? É verdade, que forte. A Regi veio. Ah, você convidou? Obrigada, Abel, por ter convidado a Regi. Que bom que vocês estão aí me ajudando, né, a divulgar. Entrem no grupo, participem com a gente amanhã. Amanhã, 8 horas da noite, Bel e Regi, não sei se vocês vão conseguir participar, mas eu vou estar ensinando algumas práticas de como pensar naquilo que a gente pensa e ser livre para viver uma vida, né, feliz e realizada, viver nas 7 áreas da vida de forma feliz e realizada, praticando a palavra de Deus, né? Então é assim, a gente está vindo aqui nessa linha de pensamento. Nossa melhor versão, então, é usar o poder que Deus nos deu, esse poder de escolher coisas. Com qual mentalidade? Com a mente de Cristo, porque está escrito lá na palavra que nós temos a mente de Cristo. E aí, eu quero trazer aqui para vocês como que seria pensar como Deus, né? Vamos pensar como Deus. Então tá, se eu tenho a mente de Cristo, né? Eu penso como Ele. Então, seria como? Tendo pensamento atento e intencional. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus, vocês acham que ele vivia no automático? Jesus, ele não vivia no automático. Viver no automático é viver no comodismo. É não usar a mente para pensar. É viver o cérebro, ele aprende as coisas uma vez. E a partir do momento que ele aprende, ele tem preguiça, né, de pensar, de aprender de novo. A gente que tem que forçar. Por isso que a palavra de Deus fala assim, leve cativo. Por isso que eu trouxe para vocês lá, ontem nós falamos assim, dê nome a esse sentimento, né? Eu estava refletindo aqui e me veio um exemplo. Quem aqui, levanta a mão, já vou pedir para levantar a mão, assim a gente movimenta esse Instagram. Quem aqui já saiu de manhã para ir a algum lugar, né? Eu não sei quem dirige aqui, mas quem dirige, vamos pegar o exemplo assim, de quem dirige, já saiu, pegou o carro para ir em determinado lugar, mas tá com a cabeça tão ocupada, cheia de coisa, que de repente começa a fazer um caminho automático, tipo assim, o caminho do serviço, né? Sai num domingo, vamos dar um exemplo aqui, sai num domingo para comprar pão, quando vê tá fazendo o caminho do serviço, o caminho do trabalho, né? Ou outros exemplos também, que a gente faz no modo automático, né? A Isabel, várias vezes, né? Quantas vezes você, em vez de ir para casa da cliente, pegou o caminho da seguradora, né, Bel? Às vezes, então, olha que interessante, eu até falei do meu gato ontem, né, que eu quase dei uma surrinha nele aqui, porque ele tava estragando minha cortina, Amanda também, né,
Ontem, eu estava me lembrando disso, eu me lembrei que há um tempo atrás eu guardava a ração do meu gato num armário, num determinado armário aqui da casa. Daí eu mudei, eu coloquei na despensa na lavanderia a ração dele. Antes ele ficava na cozinha, agora fica na despensa a ração. O meu gato, ele já sabe que a ração tá lá, mas às vezes ele tá no modo automático e ele vem aqui na cozinha, no armário da cozinha, onde muitos anos eu não guardo mais a ração ali. Então você vê que até o animalzinho, às vezes ele fica no automático, porque ele tá no ambiente seguro, né? Ele não tá naquele ambiente que ele precisa desbravar, né? Só que eu quero falar para você, para mim também, nós não estamos no ambiente seguro, porque existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, a palavra de Deus fala que o inimigo ele está ao derredor. Então nós não temos permissão, vamos dizer assim, para ficar no modo automático. Nós temos sim que estar sempre atentas, com o pensamento atento e de forma intencional, tá bom? Até os bichinhos, né? Então, e aí, vamos seguir nessa linha. Quando nós temos o pensamento atento e intencional, as nossas escolhas, as nossas escolhas, elas são, eu comentei com vocês ontem que as nossas escolhas são influenciadas pelo meio, pelo que nós sentimos e pelos 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar, os sentidos, e também pelas nossas memórias. As nossas escolhas são influenciadas pelas nossas memórias também. E ali a gente vai vivendo no automático porque dá preguiça de pensar. O cérebro quer proteger a gente, né? E não deixa a gente pensar, vamos fazer tudo no automático mesmo. E aí nós somos influenciadas por isso. Ter o pensamento intencional é sair do modo automático, tá? Já tá claro isso pra gente, né? Então, o que eu pergunto pra vocês é assim, ó. Com qual mentalidade nós estamos fazendo as nossas escolhas? Com qual mentalidade? Se a gente tá saindo do automático, a gente aprendeu a dar nome para os pensamentos, a gente aprendeu a sair do automático, pro nome para os sentimentos, né? Eu quero agora trazer uma meditação para vocês na palavra de Gálatas 5:22. O livro de Gálatas é um livro onde ele fala da liberdade cristã. A liberdade que Cristo conquistou para nós. E para mim o centro desse livro, né? Esse é um livro incrível, assim, aonde Paulo ele faz todo um percurso pelas regiões ali e ele começa a pregar essa liberdade que a gente tem em Cristo. E aqui nós falamos sobre livre-arbítrio e sobre poder, essa liberdade com poder. E o versículo central para mim deste livro de Gálatas é o versículo no capítulo 5, versículo 22, que ele fala do amor e dos frutos do Espírito Santo. E é incrível ali, porque quando ele está falando dos frutos do Espírito Santo, a gente entende assim que o que é o fruto? É a manifestação. E por isso que eu trouxe hoje o nome dessa live como práticas do pensamento. Porque conforme você pensa, se você tem a mente de Cristo, se o teu original, você é inigualável, é formado, imagem e semelhança do Criador, você foi formado em amor, né? Permeia sobre nós o amor. E aí a gente, buscando ter um pensamento atento e intencional, a gente precisa entender qual a mentalidade que a gente está formando o nosso pensamento para ter um pensamento atento e intencional, com qual mentalidade a gente está formando ele e como a
gente está manifestando isso. Porque é prática, gente. O amor é ação, é prática. Pensar, quando você pensa, nós falamos, e vamos falar ainda mais hoje, quando a gente pensa, a gente cria matéria. Que matéria você está criando através do teu pensamento? E aí eu quero entrar aqui em Gálatas, porque Gálatas diz assim, ó, Gálatas 5:22, diz assim, vamos ler, eu adoro ler a palavra de Deus, ó. Ai, cadê o 5:22? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, quando a nossa mentalidade está com um pensamento atento, intencional, quando nossa mentalidade está alinhada com Cristo, nós temos a mente dele, nós vamos produzir, nós vamos manifestar através de nós amor, alegria, paz, paciência, o que é tudo isso? Depois eu vou repostar nos stories todos os frutos que eu fiz algum tempo atrás. Eu fiz uma semana, né, falando sobre os frutos do Espírito Santo, e eu falava sobre o fruto do Espírito, que é o amor, o fruto do Espírito, que explicava um pouquinho de cada um deles e como que é manifestar, ao meu ver, né, e ao meu entendimento diante da palavra, o que é manifestar cada um desses frutos. Então, se alguém quiser assim um complemento, né, dessa live, desse estudo que a gente está fazendo agora, eu vou estar fazendo essa repostagem nos stories, ou você dá uma corrida lá no meu feed, que tá tudo lá escrito para vocês. Então, essa é a grande chave, é manifestar, é praticar o amor. Agora, tudo isso daqui que eu falei para vocês é viver com o pensamento atento e viver de forma intencional, praticando o amor. Agora nós vamos falar da parte ruim, né? Nós vamos falar da parte ruim. O que seria praticar pensamento tóxico? Viver na pior versão. Nós falamos aqui de viver na melhor versão. Usar o poder de Deus, usar, né, esse livre-arbítrio que ele nos deu, de poder escolher, manifestar esses frutos do Espírito Santo, né? E agora, qual que é a pior versão? Vamos ver, né? Se alguém se identifica com a melhor ou com a pior versão, né? Vamos ver como é que vai acontecer aqui. A pior versão tá lá em Filipenses. A pior versão, gente, é viver no medo, é viver no estresse, é viver na dor. Essa é a pior versão, né? O estresse, o medo, a dor vai tornar tudo isso. Eu quero buscar aqui a palavra lá em Filipenses 2:16, que diz assim, ó. Filipenses 2:16 diz assim, ó. Pensando na sua pior versão, né? Pensando na sua pior versão. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo fala aqui, né, que retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Na sua pior versão, eu tava pensando aqui assim, quantas vezes a gente tomou atitudes, pensou determinadas coisas, tomamos atitudes, reagimos, fizemos escolhas que nos levaram a andar errado, que não levaram a gente ao lugar que a gente queria. Quantas vezes
né? A gente faz isso. Só que Paulo, ele diz assim que para a gente prosseguir para o alvo, né? A gente precisa fazer boas escolhas e não viver em toxicidade. Como eu falei para vocês na primeira live, quando a gente não está pensando de forma correta, a gente começa a viver em toxicidade. Aí a gente começa a criar doenças no nosso corpo físico, na nossa mente. Nós começamos a tomar decisões erradas nas nossas finanças. Nós começamos a tomar decisões erradas, a ter comportamentos errados nos nossos relacionamentos. Não praticar o que está escrito aqui em Gálatas 5:22. Quais são os resultados de uma vida de estresse e medo? Ira, você começa a praticar ira em vez de amor, você começa a praticar ódio, você começa a praticar amargura, alimentar amargura, fúria, irritação. Se você está no momento de irritabilidade, muita irritabilidade, você não está vivendo, você está vivendo no medo. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu comecei a me sentir um tanto quanto irritada com relação ao meu filho alguns dias atrás. E irritada com o comportamento dele, com a atitude, ter filho em casa nessa pandemia não tá fácil, né? Para ninguém, todo mundo está vivendo as dificuldades. E aí eu comecei a perceber uma irritabilidade. E aí eu comecei a pensar, mas por quê? Fazer o exercício. Por que eu tô tendo essa irritabilidade? É uma preocupação, né? Essa irritabilidade, eu dei um nome para ela. Falei assim, eu tô irritada por quê? Porque eu tô com medo. Eu fiz exatamente o exercício, né? Que eu estava propondo para vocês ontem. Essa irritabilidade com meu filho fez eu me tornar um pouco ríspida com ele, né? De forma agressiva, falar com ele de forma brava. Fiquei irritada, por quê? Aí veio um sentimento, né? Eu falei, mas por quê? Eu pensei por que eu estava pensando, preocupada com ele, né? Então, aquela preocupação era um medo. Então, eu trouxe para o córtex frontal e eu falei assim, puxa, é um medo isso. Eu dei um nome para esse sentimento que veio com o pensamento e com o comportamento. E a gente vai falar disso também na quinta-feira à noite, né? Que o pensamento, ele gera uma emoção aqui dentro da gente e aí essa emoção, ela faz a gente ter um tipo de comportamento. E esse comportamento, ele pode nos prejudicar se ele não for um comportamento manifestado através de uma boa emoção. Vocês entendem isso? Então, quais são? Viver em toxicidade é viver aquilo que Deus não quer para nós. Não foi para isso que nós fomos feitas. Nós somos originalmente, nós fazemos parte da centelha divina, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós estamos produzindo, manifestando comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções, agressividade, medo, ira, grosseria, aqui ó, inveja, autopiedade, ciúme, obsessão, são vários sentimentos, são várias manifestações. Se você está manifestando isso, você não está vivendo no seu original, você não está vivendo a sua melhor versão. Lucas 6:45. Lucas 6:45 diz o quê? Vamos lá. Lucas 6:45 diz assim, olha só, nós já falamos essa palavra aqui numa outra live, ó. O homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, quais sentimentos você está cheia? Que sentimentos você tem? E por que desses sentimentos? Viver o nosso original,
né? Viver assim, Fabiana, então eu não posso sentir raiva, medo? Pode, né? A nossa natureza, a gente pode sentir, mas a gente pode sentir, a gente pode dar nome para esse sentimento que a gente sente, a gente dá nome para ele, e daí a gente entende que nós temos a mente de Cristo e que nós fomos feitas originais. E aí a gente dissipa isso no amor. No amor. Você consegue entender isso? Ó, o homem bom, qual fruto você tá dando? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro. Já diz na palavra de Deus aqui. Então, esses são os frutos, né? Esses são os frutos que você pode escolher. Você tem este poder de escolher. Se não, o que vai acontecer? Você vai viver um ciclo tóxico devido às suas escolhas. Você começa a viver esse ciclo tóxico. É um ciclo. E daí você começa a ver que começa a se repetir. Tudo de novo, tudo de novo. Então, por isso é importante sair do automático, ter um pensamento atento, intencional, dar nome para esses sentimentos que vêm, pegar esse sentimento, sentir ele, não reprimir esse sentimento. Eu não reprimi aquele medo. Eu falei, eu falei assim, né? Pai, eu oro, né, a Deus, eu falo, pai, eu tô com medo. Eu tô com medo do futuro do meu filho por causa desse 1 ano sem escola, vivendo dentro de casa, sem ter amizades, né? E aí eu levei para Deus isso, trazendo, né? Eu reconheci aquele medo, eu não reprimi aquele medo e eu não fiquei maltratando ele, né? Eu fui conversar e eu entendi que aquele medo estava fazendo eu me tornar agressiva, ríspida, brava, briguenta, grosseira. Entende isso? Então, quando você se observa, pensa no que você está pensando e começa a observar as manifestações, começa a observar as suas emoções, seus sentimentos, o que você sente. Se você está reprimindo aquele sentimento, não reprima, sinta, permita-se sentir, dê nome para ele e comece a viver no amor. Quando você dá um nome, você desmascara. Lembra que nós falamos ontem? Quando você dá um nome para o sentimento, você desmascara ele. E aí você reconhece ele. Daí você vai confrontar com a melhor versão, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Qual que é a nossa melhor versão? É viver nas manifestações, na prática do amor, da alegria, da paz, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, da compaixão. Essa é a nossa melhor versão. Agora, conhecendo a nossa melhor versão, que eu apresentei aqui para vocês, e conhecendo a pior versão, que é viver nesse medo, nesse estresse, medo de não dar conta, medo de não conseguir dar conta das obrigações da casa, das obrigações da família, né? Eu dei o exemplo aqui, os homens, né? Que são homens e mulheres, né? Que são provedores do lar nesse tempo de pandemia, estão movidos aí pelo medo. Daí o medo, o pensamento, daí gera medo, e aí não dão nome, ficam reprimindo aquilo, e aí imagine quanta gente a gente vai ter aí com sintomas depressivos, com sintomas de doentios, por reflexo de todo esse tempo que a gente está vivendo, por falta de confiança, de viver no amor. Viver no amor. Então, qual que é o padrão? Existe assim a melhor versão, a pior versão, e eu falo aqui que existe o padrão. Qual que é o padrão? É o amor. E aí tá lá em 1 João 4,18, que diz assim: o perfeito amor lança fora todo o medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Porque quando você está vivendo no medo, quando as suas práticas do pensamento estão sendo vividas no medo, manifestadas através do medo, você pratica, você manifesta o medo, o que acontece?
você vai produzir o quê? Você vai começar a criar situações mais difíceis ainda na sua vida, porque nós falamos aqui, ó, a prática vai nos levar a produzir e a criar matéria. Quando a gente pensa, a gente muda a estrutura do cérebro e a gente cria matéria. Nós vamos falar disso também amanhã à noite no Zoom, tá? No nosso encontro. A gente cria matéria, conforme a gente pensa, a gente tem capacidade de criar. Então, você pode criar tudo aquilo que você pensa. E a partir do momento que você está criando, está vivendo em toxicidade, você vai criar o quê? Né? Quando você vive, quando os resultados do medo, do estresse permeiam a sua vida, vão manifestar através de você conflitos, ira, inveja, tristeza, doença, falência, né? O que você tem criado? Então, eu acredito, assim, que a gente falou bastante coisa aqui, né? Tem gente entrando ainda. A gente... Cabe agora para a lição de casa, né? Vamos falar assim, porque daí amanhã eu até estava pensando aqui, refletindo em tudo isso, que todo esse conteúdo que eu consegui elaborar e trazer para vocês nesses 3 dias. E eu estava pensando aqui na importância de fazer também um momento amanhã. E surgiu até antes, né? Amanhã, na parte da manhã, e daí à noite a gente se fala no Zoom. À noite vai ser às 8 horas da noite, tá? E eu pensei, assim, em lançar já para vocês o tema de amanhã, né? O tema de amanhã veio assim, o que você quer praticar? Porque aí a gente tá falando de prática, a gente tá falando aqui de viver, praticar aquilo que a gente tá vivendo, praticar a palavra de Deus, é botar em prática a palavra de Deus. E é viver verdadeiramente essa conexão com Deus, com o qual a gente foi formado, com esse Deus maravilhoso que nos formou em amor. E aí é viver essa prática do amor, né? Viver essa prática na nossa vida. E o amor começa em nós. Começa em nós, começa no nosso pensamento, na nossa mente, começa essa mudança de mentalidade. Nós falamos muito no primeiro dia da live sobre a mudança de mentalidade, sobre essa renovação constante da mente. Só que para tudo isso precisa sair do automático e começar a praticar novas coisas. Vocês entendem isso? Então, por isso que o nome da live amanhã vai ser O que você quer praticar? E aí eu vou, porque nós falamos aqui que a prática vai nos levar a produzir matéria. A prática vai nos levar a produzir matéria. O que você quer praticar já vai ajudar você a começar a produzir aquilo que você quer. Então você precisa entender o que você quer produzir para saber o que e como você vai começar a praticar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, tá bom, mulheres? Eu quero saber aqui o que vocês acharam do tema até agora, se fez sentido para você, quem tá desde o começo aí, se vocês estão gostando. Quem ainda não entrou no grupo do Zoom, entra lá no grupo Espiritualidade Ativada, na minha bio tem o link do WhatsApp, tá bom? E amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Fale aí, vocês estão muito quietinhas, vamos falando, o que vocês estão achando, estão gostando? Mulheres, eu agradeço por esse tempo, já estão mandando coraçãozinho aí, que bom, que bom, que bom. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando você manda coraçãozinho pela live, é como se você estivesse batendo palma, agradecendo, né, pelas pessoas, pela pessoa que tá ali falando e fazendo e trazendo o conteúdo. Então eu acho tão fofo, acho tão legal. Que bom, mulheres, que vocês gostaram, que bom. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês. Eu vou terminar então com uma oração. Então, a lição de hoje, né? A lição de casa, que bom, Amanda. A lição, a Amanda diz que está amando. Que linda.
De nada, que bom, Bel, que você também tem gostado de tudo isso. Luciana, mulheres todas maravilhosas, muito obrigada. Vamos encerrar com uma oração, lindonas? Vamos? Que bom, olha só. Então, de lição de casa é isso. Pensar no que vocês estão pensando, ter o pensamento atento e intencional, dar nome ao sentimento, né? Olha quanta coisa a gente já aprendeu nesses 3 dias, né? Dar nome àquele sentimento, desmascarar ele, viver a nossa melhor versão, é viver em amor e não viver em toxicidade. E praticar sim o amor, né? Por que a live de hoje é prática do pensamento? Amor ou medo? Então, o que você está mais praticando? Vivendo mais em amor ou vivendo mais no medo? Então, prestar atenção nisso. E não tem problema reconhecer se você está vivendo mais no medo. Puxa vida, eu reconheci essa última semana, eu vivi assim situações que eu falei, caramba, cadê o amor de Deus? Eu quero viver mais do amor de Deus na minha vida. Então, eu comecei a mudar as minhas práticas, né? E fez todo sentido para mim. Então, o que eu quero começar a produzir? O que eu quero começar a produzir daqui para frente? Gente, vai ser transformador. Eu tenho certeza, vai ser transformador para minha vida, está sendo. E eu tenho certeza que vai ser transformador para a vida de cada uma de vocês. Então, de lição de casa, vamos pensar nisso. O que eu quero começar a produzir? Que matéria eu quero começar a produzir através do meu pensamento daqui para frente, tá bom? Então vamos lá, vamos orar e encerrar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui entendendo esse conteúdo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem conduzido, Senhor, cada momento dessa live, esse material, Senhor. O Senhor tem aberto as nossas mentes, Senhor, assim como o Senhor trata em mim, para que a gente possa vir trazer o tratamento para cada uma dessas mulheres, Senhor. Obrigada, Deus, Pai querido. Obrigado porque o Senhor me usa. O Senhor sabe o que o Senhor tem para fazer na vida de cada uma, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós podemos sim entender, ter o discernimento, ter nossas mentes abertas, fluindo essa conexão contigo, Pai. Obrigada, Deus, porque nós podemos sim, Senhor, estar aqui também nesse tempo de comunhão, unidas, compartilhando umas com as outras, aprendendo umas com as outras, Senhor, vivendo, Senhor, expandindo o seu reino, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu agradeço a vida de cada uma de vocês. Declaro, assim, muitas vendas. Eu declaro portas abertas, vendas, contratos sendo fechados agora, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, o objetivo dessas mulheres seja alcançado agora, Senhor. Abre portas, libera, Senhor, dinheiro que de repente está parado, Senhor. Libera, faz fluir isso, Senhor. Atua, Senhor, nas 7 áreas da vida de cada uma dessas mulheres, Pai. O teu agir, Senhor, na vida emocional, na vida mental, espiritual. O teu agir, Senhor, no corpo físico, saúde perfeita para cada uma delas, Pai querido. Profissional, realização profissional, Senhor. Nos relacionamentos, Senhor, nas emoções, Senhor. Cuida, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da vida de cada uma delas, Pai. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, mulheres? Hoje eu vou encerrar. E eu agradeço muito, muito a participação de cada uma de vocês, tá bom? Um beijo, até mais. Deus abençoe. Orem sempre. Muito obrigada por orar. Um beijo, mulheres.